cowboy milionário descobre que mendiga surda vendida pela mãe na verdade ouvia. As luzes da cidade piscavam sob a escuridão da noite. Era uma cena digna de um filme, mas a solidão que Jorge sentia não tinha roteiro. Ele, o cowboy milionário, dono de um rancho gigantesco no interior do Brasil, parecia ter conquistado todas as medalhas da vida. Com um olhar aceso e um sorriso que escondia a dor, ele dirigia seu carro luxuoso pelas ruas. Mas sentia falta de algo que não se compra: o calor humano. As estrelas brilhavam intensamente no céu, como se estivessem tentando falar com ele. A sua mente vagava, buscando as memórias da infância, quando sua única preocupação era correr atrás das borboletas e sonhar com o futuro. Um dia, tudo isso se perdeu, em meio a contratos e cifras, e a solidão se tornou sua única companheira. Foi nesse estado de espírito que Jorge cruzou com Clara. Ela estava encostada na parede de um prédio, envolta em um manto sujo e esfarrapado. O olhar dela era... Ela levantou os olhos e, de maneira sutil, um olhar penetrante se cruzou com o dele. Algo em sua expressão trouxe à tona emoções que Jorge havia enterrado. Clara não respondeu com palavras, mas parecia entender tudo o que ele sentia. Jorge ficou surpreso ao notar que ela conhecia verdades que ele mesmo ignorava. Era como se ela ouvisse os ecos de suas inseguranças e medos. "Você vive num castelo de papel", Clara disse, quebrando o silêncio. Suas palavras eram tão diretas que quase deixaram Jorge sem ar. Ele não fazia ideia do que ela sabia, mas sentiu cada palavra como uma gota de chuva em um dia seco. Clara revelou seu passado. Vendida pela própria mãe em uma noite de desespero, abandonada e esquecida. A história dela fez o coração de Jorge se apertar. Era uma verdade terrível, e ele se viu arrastado para a própria dor que sentia há tanto tempo. Mas enquanto ele se preocupava com as cicatrizes de Clara, sentiu o peso de suas próprias feridas, a conexão crescente entre. E, à medida que essa nova amizade florescia, algo mais começou a se agitar nas sombras. A presença de um empresário corrupto que observava a cena de longe era como uma tempestade prestes a romper. Ele sabia que Clara era uma ameaça aos seus interesses escusos, e Jorge logo percebeu que proteger Clara poderia custar mais do que uma simples amizade. A fortuna que ele acumulou lhe proporcionava segurança, mas também poderia ser a sua prisão. A vida de Clara e a sua estavam entrelaçadas de maneiras que ele jamais imaginara. Se a verdade pudesse ser ouvida nas estrelas, Jorge seria capaz de desvendá-la. Ele estava disposto a arriscar tudo por alguém que a sociedade havia marginalizado? E afinal, quem era Clara verdadeiramente? O que mais ela poderia ouvir que Jorge ainda não conseguira desvendar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite parecia densa, como se o céu estivesse segurando o fôlego. A conexão entre Jorge e Clara estava crescendo, e ele sentia que havia algo ali que transcendeu as palavras. Mas como tudo na vida, a calmaria estava prestes a ser rompida. "Você não entende, Jorge", Clara disse, quebrando o silêncio. Eu sei coisas. O que fizeram comigo não foi só uma venda. Foi um sacrifício." Antes que Jorge pudesse responder, um carro preto parou abruptamente em frente ao prédio. As portas se abriram, e 3 homens vestidos de forma impecável, mas com olhares ameaçadores, saltaram. O coração de Jorge pulou. Havia algo de errado. Instintivamente, ele se posicionou entre Clara e os estranhos. "Clara Mendes!" um dos homens gritou, sua voz ecoando na rua vazia. "Procuramos por você."
Jorge sentiu um nó se formar em sua garganta. Clara olhou para ele, sua expressão ainda confusa, mas cheia de determinação. Não me procurem, ela falou com firmeza, mas a insegurança em seu olhar denunciava sua verdadeira fraqueza. Os homens se aproximaram, e Jorge não teve escolha. Quem são vocês? Ele perguntou, tentando soar mais corajoso do que se sentia. Só queremos conversar sobre seu passado, Clara, disse outro homem, um sorriso frio nos lábios. Sabemos da sua mãe e do que você realmente é. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Jorge percebeu algo nas feições de Clara que nunca tinha visto antes. A mulher que ele achava ser uma sobrevivente estava agora revelando um lado sombrio. Clara virou o rosto, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e medo. Acho que você não sabe o que está falando, ela disse, seus lábios tremendo. Sabemos que você escuta mais do que diz, e isso é algo que precisa ser silenciado. O homem concluiu, a ameaça pairando no ar como um golpe prestes a ser desferido. Jorge queria protestar, mas a sensação de que havia mais em Clara do que ele imaginava tomou conta dele. Favor, apenas vão embora, ele gritou. Em um movimento desesperado, ele empurrou Clara atrás de si. O som metálico de uma arma ecoou, mas não foi um disparo que se seguiu, e sim um estrondo. Outro carro apareceu na esquina, um veículo da polícia, com sirenes estrondosas. Os homens hesitaram, mas então um dos brutamontes fez um gesto, e rapidamente se dispersaram na escuridão, como sombras fugindo da luz. Jorge e Clara ficaram ali, ofegantes, o medo ainda paralisando suas almas. Clara, o que eles queriam de você? Jorge questionou, seu olhar fixo no dela. Ele não sabia ao certo se queria ouvir a resposta. Clara levou as mãos ao rosto, lágrimas escorrendo. Eles sabem do meu passado. Há algo que não te contei, algo que pode mudar tudo. A cidade girava ao redor deles, e com cada batida de seu coração, Jorge sentiu que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas enquanto ele se preparava para ouvir, um novo veículo se aproximou, mais rápido e mais agressivo que o anterior. Uma luz forte os iluminava, enquanto os motores roncavam. E naquele momento, Jorge entendeu que a noite ainda guardava muitos segredos, e que Clara não era a única com o passado sombrio. O que mais ele ainda não sabia? E quem realmente era Clara, além da imagem que ele construíra? O silêncio entre eles se tornava cada vez mais ensurdecedor. A noite estava tensa, os motores dos carros ressoavam na escuridão, como trovões em uma tempestade. Jorge sentia o coração acelerar enquanto a adrenalina pulsava nas suas veias. Ele olhou para Clara, que estava completamente paralisada, os olhos fixos nos homens que se aproximavam. O ambiente parecia se contrair, como um coelho encurralado, esperando o golpe. Clara, o que está acontecendo? O que você sabe? Jorge perguntou, a urgência na voz ecoando como um grito. Eu não posso falar, Clara murmurou, mas ele sabia que a verdade estava ali, bem na ponta da língua dela. O medo a fazia hesitar, e isso o deixava desesperado. Foi então que tudo aconteceu em um instante. Um flash de luz branca. O carro agressivo parou e as portas se abriram. Mais homens emergiram, mas desta vez eram diferentes. Eles não pareciam ameaçadores. Suas expressões eram preocupadas. E então, sem aviso, um dos homens gritou. Clara, não venha com ele. Jorge ficou confuso. O homem parecia desesperado, quase como se estivesse tentando proteger Clara de algo terrível. A expressão dela mudou instantaneamente. A confusão deu lugar ao pavor. O que ele não sabia? O homem que gritava não era um estranho. Era alguém de seu passado. Rodrigo! Clara exclamou. A surpresa misturada com um terror que Jorge nunca tinha visto antes. Você tem que vir comigo. Eles não podem te encontrar. Isso é mais profundo do que você imagina. Rodrigo disse, os olhos fixos nela, como se pudesse salvá-la da própria sombra. Jorge sentiu um frio no estômago. Quem são eles? O que você sabe sobre Clara?
Ele perguntou, avançando como um leão, protegendo seu território. Mas Clara pegou o braço dele, segurando com firmeza. Jorge, precisa ouvir. Eu não sou quem você pensa que sou, nem você. Nossas vidas estão conectadas de uma maneira que você nunca vai entender. Clara falou, lágrimas nos olhos. Antes que Jorge pudesse respondê-la, um homem mais velho com uma postura imponente apareceu. É hora de você decidir, Clara. Ficar com ele ou voltar ao seu verdadeiro lar. Ele disse, sua voz ecoando como um trovão. O chão sob os pés de Jorge parecia desmoronar. Havia segredos ali, coisas que desafiaram qualquer sensação de segurança que ele tinha. O que você quer dizer com verdadeiro lar? Jorge perguntou, a urgência agora misturada com desespero. Clara desviou o olhar. Eu não posso contar agora. Você não entenderia, mas eu não pertenço aqui. Eu sou filha de alguém muito poderoso, ela murmurou, cada palavra cortando mais fundo. Jorge sentiu um nó se formar na garganta. A conexão que haviam construído estava se desfazendo sob o peso de segredos. Ele não sabia se deveria confiar nela ou se afastar. Rodrigo tentou apressá-la. O tempo está se esgotando. Eles estão atrás de você, Clara. O que fizemos no passado não ficará no passado se você não sair agora. Os outros homens que haviam chegado pareciam atentos, como sombras, prontos para agir. O clima havia mudado. O perigo verdadeiro agora estava palpável. E Jorge percebia que essas revelações não eram apenas sobre Clara, eram sobre ele e o que ele pensava saber sobre si mesmo. Ainda existe uma chance de você ser livre, mas não será aqui. Você precisa escolher, disse Rodrigo, a urgência em suas palavras, misturada com um toque de esperança. Silêncio, um silêncio que gritava. Jorge e Clara se encararam, o futuro deles pesado nas decisões que estavam prestes a tomar. O que a unia? O que a separava? Uma verdade impactante estava prestes a se revelar, e o passado de Clara poderia não ser o que ele tinha imaginado. E a cidade, sentindo a tensão, parecia aguardar a decisão que mudaria tudo. O que vinha a seguir? Ele não sabia, mas sabia que nada seria como antes. A tensão no ar era quase palpável. Jorge e Clara se encaravam, cada um absorvendo a magnitude daqueles momentos. Rodrigo, com os olhos cheios de desespero, gritava para Clara como se a vida dela dependesse disso. E naquele instante tudo parecia congelar. Você ainda não entende, Clara. Rodrigo exclamou, quase quebrando a voz. Eles não vão parar até terem o que querem de você. O seu nome, ele não é apenas um nome. Jorge ficou confuso. O que ele quer dizer com isso? A urgência em sua voz ecoava nas paredes sombrias ao seu redor. Mas Clara não conseguia desviar o olhar dos homens que cercavam o lugar. Não posso ficar aqui. Não posso. Sua voz tremia. A expressão de terror em seu rosto disparou uma alerta em Jorge, um instinto protetor que o motivou a se colocar entre Clara e a ameaça que se aproximava. Rodrigo deu um passo à frente, mas outro dos homens, mais imponente, fez um gesto brusco com a mão. Clara, nós sabemos do que você é capaz, e não deixaremos que isso aconteça novamente. Ele disse, seus olhos frios como gelo. Do que você está falando? O que você foi? Jorge precisava saber. E ao questioná-la, sentiu que o chão sob seus pés poderia desmoronar a qualquer momento. A resposta que ele desejava poderia ser devastadora. Eu nunca quis que você soubesse. Eu sou meio diferente, Clara confessou. A voz tão baixa que quase não conseguia ouvir. Mas não é assim que tudo parece. Eles acham que eu sou a chave para algo muito maior do que você pode imaginar. Aquelas palavras atingiram Jorge como um soco no estômago. O quê? O que você quer dizer com isso? Sua mente tentava processar a avalanche de informações, enquanto Clara olhava para Rodrigo com um misto de medo e necessidade. Você não tem ideia da magnitude disso, Jorge. Rodrigo insistiu. Clara, você precisa vir conosco. Eles a querem.
Por causa de quem você é. Justo quando tudo parecia se desenrolar em um caos absoluto, o barulho de uma sirene preencheu o silêncio. Um carro da polícia se aproximou. Com luzes piscando intensamente, os homens se entreolharam e uma onda de pânico passou pela multidão. Mas, antes que pudesse relaxar, Clara fez algo que o deixou em choque. Ela empurrou Jorge para o lado e deu um passo à frente. Não! Se eles quiserem me levar, que levem, ela gritou. Eu sou a única que pode pagar por isso. A declaração ressoou como um tiro. Jorge não conseguia acreditar. Clara, não! Você não pode! Não! Ele a puxou de volta, mas ela estava firme. Era como se houvesse uma força inexplicável nela, um fogo que ele nunca tinha visto antes. Então, num instante, tudo mudou. Clara olhou para o homem mais imponente e, com uma expressão decidida, gritou: Eu não sou a única. O sangue que corre em minhas veias. Vocês não têm ideia do que isso significa. Eu sou a verdadeira filha do... Uma explosão repentina cortou suas palavras. O barulho ensurdecedor com um clarão de fumaça a deslocou em um instante. Jorge caiu ao chão, a visão embaçada pela confusão, tentando entender o que havia acontecido. Quando a poeira começou a se assentar, ele se levantou devagar, com o coração acelerado. Clara estava de pé, mas não havia mais vestígios dos homens que a cercavam. O desespero encheu seu peito. Havia uma nova realidade agora. A revelação do passado de Clara, sua linhagem, alguma conspiração obscura. O que realmente era Clara? O que havia dentro dela? E mais importante, quem realmente eram os homens que vinham em busca dela? Jorge olhou para Clara e viu os olhos dela cheios de perguntas e medos. Eles estavam diante da tempestade, e agora mais do que nunca, precisavam da verdade. E o tempo estava contra eles. A cidade girava ao redor deles, cheia de segredos e promessas feitas na escuridão. E enquanto o eco da explosão ainda ressoava, Jorge se perguntava: o que mais do passado de Clara ele ainda não sabia? A poeira ainda pairava no ar quando a explosão ecoou como um lamento distante. Jorge se levantou, ofegante, tentando entender o que tinha acontecido. Clara estava de pé, mas sua expressão era um misto de choque e determinação. O momento havia mudado tudo, e a confusão tomou conta de seu coração. Jorge, você não pode acreditar no que eu vou te contar. Clara começou, mas a urgência do momento interrompeu suas palavras. Ela olhou para Rodrigo, que parecia prestes a desabar. Clara, não há tempo. Eles sabem que você está aqui, gritou Rodrigo, seu rosto pálido como o da morte. Precisamos sair agora. Antes que pudéssemos processar a situação, outro carro se aproximou. Desta vez, não era um veículo de polícia. O carro era preto, brilhante, como se emanasse malícia. Luzes piscavam em seu interior, e uma figura imponente surgiu envolta em um manto negro. Clara! A voz era profunda, cortante, como uma lâmina afiada. A mulher que emergiu do carro tinha uma presença que intimidava. Algo em seu olhar fez Jorge tremer. Você precisa voltar. Os homens que cercavam o lugar hesitaram, e o ar ficou carregado de tensão. A mulher estranha olhou para Clara com um olhar intenso. Você não sabe, mas a sua mãe, ela não te vendeu. Foi um sacrifício. Clara, um sacrifício que pode mudar tudo. Os olhos de Clara se arregalaram, e Jorge sentiu um nó na garganta. Do que você está falando? A voz dele tremia. Havia algo profundamente errado naquelas palavras. A sua mãe era uma guardiã, a mulher explicou, enquanto os outros homens se aproximavam lentamente. Um ser de poder e sabedoria. Você é a última da linhagem. Você tem um destino a cumprir. Jorge estava perdido. A realidade era distorcida, e tudo o que ele conhecia estava desmoronando. Clara, é tudo verdade? Ele precisava ouvir dela. Precisa entender o que isso significava. Eu não sei. Clara balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sabia. Nunca soube. Minha mãe me disse que eu era diferente, mas não pensei que...
Você não pode fugir da sua herança. A mulher insistiu, suas palavras penetrando o ar. Eles virão atrás de você, o tempo todo. E quando isso acontecer, será tarde demais. O coração de Jorge batia descontroladamente. O sussurro da cidade à noite se tornava um grito ensurdecedor. Ele tinha que proteger Clara. Mas, e se tudo o que ele achava saber sobre ela estivesse errado? Eu nunca quis isso. Eu não quero esse destino. Clara chorou, e a culpa transbordava de sua voz. Os sentimentos dela eram como ondas batendo em uma praia solitária, e ele se sentia preso entre o amor e a urgência de protegê-la. A mulher deu um passo à frente. Se você não voltar, Clara, você irá perder mais do que imagina. O sacrifício pode se tornar fatal. Fugir para onde? Para um futuro que eu não quero? Clara retrucou, a frustração misturada ao medo. Jorge sentiu que a atmosfera ao seu redor mudava. Algo maligno se aproximava. Então, num movimento rápido, a mulher levantou a mão. Se você não vier, Jorge também estará em perigo. Ele está ligado a você, de maneiras que nem ele mesmo imagina. As palavras da mulher cortaram o ar, como uma faca ardente. Jorge congelou. O que ela queria dizer? Que ligação era aquela? Toda a verdade parecia escapar pelo vão de seus dedos. Qual era o segredo que Clara escondia? E como isso afetava ele? Quando a mulher olhou nos olhos de Jorge, viu nele algo que não deveria estar ali. O medo tomou conta dele. A confiança que ele tinha em Clara estava sendo abalada. O que mais ele não saberia? Você precisa decidir, a mulher finalizou, e suas palavras ecoaram como um sino de alarme. Antes que seja tarde demais. O silêncio desceu como um manto pesado. Jorge e Clara trocavam olhares, cada um perdido em seu próprio turbilhão de emoções. E enquanto o carro permanecia parado, as luzes refletindo nas sombras, ele sabia que a vida deles nunca mais seria a mesma. O que mais estaria escondido sob a superfície? O tempo urgia, e eles não tinham escolha, a não ser enfrentar seus destinos, juntos. Mas até onde essa caminhada os levaria? Essa era uma pergunta que ecoaria em suas almas, determinada a deixar cicatrizes profundas no caminho. A tensão no ar era quase palpável. Jorge e Clara se encaravam, cada um absorvendo a magnitude daqueles momentos. Rodrigo, com os olhos cheios de desespero, gritava para Clara como se a vida dela dependesse disso. E naquele instante, tudo parecia congelar. Clara, não há tempo. Eles sabem que você está aqui, gritou Rodrigo, seu rosto pálido como o da morte. Precisamos sair agora. Antes que pudessem processar a situação, outro carro se aproximou. Desta vez, não era um veículo de polícia. O carro era preto e brilhante, como se emanasse malícia. Luzes piscavam em seu interior e uma figura imponente surgiu, envolta em um manto escuro. Clara. A voz era profunda e cortante como uma lâmina afiada. A mulher que emergiu do carro tinha uma postura autoritária que intimidava. Algo em seu olhar fez Jorge tremer. Você precisa voltar. Os homens que cercavam o lugar hesitaram e o ar ficou carregado de tensão. A mulher olhou diretamente para Clara. Você não sabe, mas a sua mãe, ela não te vendeu. Foi um sacrifício, Clara. Um sacrifício que pode mudar tudo. Os olhos de Clara se arregalaram e Jorge sentiu um nó na garganta. Do que você está falando? A voz dele tremia. Haviam muitas perguntas, mas nenhuma resposta à vista. A sua mãe era uma guardiã, a mulher prosseguiu, enquanto os outros homens se aproximavam lentamente. Um ser de poder e sabedoria. Você é a última da linhagem. Você tem um destino a cumprir. Jorge estava perdido. A realidade era distorcida e tudo que ele conhecia estava desmoronando. Clara, é tudo verdade? Ele precisava ouvir dela, entender o que isso significava. Eu não sei. Clara balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sabia.
Nunca soube. Minha mãe me disse que eu era diferente, mas nunca pensei que... Você não pode fugir da sua herança, a mulher insistiu, suas palavras penetrando o ar. Eles virão atrás de você o tempo todo, e quando isso acontecer, será tarde demais. O coração de Jorge batia descontroladamente. O sussurro da cidade à noite se tornava um grito ensurdecedor. Ele tinha que proteger Clara. Mas e se tudo o que ele achava saber sobre ela estivesse errado? Eu nunca quis isso, eu não quero esse destino. Clara chorou, e a culpa transbordava de sua voz. Os sentimentos dela eram como ondas batendo em uma praia solitária, e ele se sentia preso entre o amor e a urgência de protegê-la. A mulher deu um passo à frente. Se você não voltar, Jorge também estará em perigo. Ele está ligado a você de maneiras que nem ele mesmo imagina. As palavras da mulher cortaram o ar como uma faca ardente. Jorge congelou. O que ela queria dizer? Que ligação era aquela? Toda a verdade parecia escapar pelo vão de seus dedos. Qual era o segredo que Clara escondia? E como isso afetava ele? Você precisa decidir, a mulher finalizou, e suas palavras ecoaram como um sino de alarme. Antes que seja tarde demais. Idem, um barulho forte ecoou pelo ar. Um sinal de alerta. Um carro da polícia apareceu. Mas isso não era o que fez tudo mudar. Um grito estrondoso cortou a noite. Clara! Outra voz, também familiar, chegou até eles. Jorge virou-se rapidamente e encontrou Luana, sua ex-namorada. Ele não podia acreditar. Luana, o que você está fazendo aqui? Jorge gritou, mas as palavras ficaram entaladas em sua garganta quando viu a expressão dela. Era uma mistura de fúria e dor. Você não deveria estar aqui. É perigoso. Eu estou atrás de você, Jorge. Luana declarou, como se o caos em torno deles não existisse. Eu sei o que você tem a ver com ela. O ambiente ficou pesado. Jorge olhou para Clara, seus olhos cheios de perguntas. Ela também estava atordoada. Como Luana sabia? Você não pode confiar nela, Jorge. Ela não é quem você pensa que é. Luana gritou, apontando para Clara, o ódio em seu olhar queimando intensamente. O quê? E que você quer dizer com isso? Jorge perguntou, cada palavra cortante como vidro. Luana, você precisa acreditar em mim. Clara é filha de um dos maiores criminosos que já existiu. E você se deixou envolver. Luana cortou, mostrando um olhar de desespero. É uma armadilha. Fate sua vida. Ela vai acabar com você. O coração de Jorge estava em chamas. O que ele ouvira? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de um jeito sombrio. O que mais ele não sabia? As luzes do carro que Luana dirigia piscavam e refletiam o medo em cada rosto presente. Clara, com lágrimas nos olhos, estava paralisada. As palavras de Luana eram como facadas cravadas em um coração já ferido. Jorge, eu nunca soube. Realmente, eu não sabia. Clara tentou explicar, mas sua voz era envolta por um desespero crescente. Você é uma mentirosa, uma farsante! Luana gritou, a raiva transbordando. Esses homens vieram atrás de você por um motivo, e você sabe disso. Você é perigosa. E enquanto Jorge lutava para assimilar, o caos tomou conta. Um dos homens que havia se aproximado antes puxou uma arma. A cidade estava prestes a desmoronar ao redor deles. A noite guardava muitos segredos. E agora ele se perguntava, será que Clara era realmente quem dizia ser? O que viera escondido atrás daquela face? Mais uma vez, o destino estava prestes a mudar. E ninguém sabia o que vinha a seguir. A tensão no ar era palpável. Jorge e Clara se encaravam, cada um absorvendo a magnitude daquele momento. Rodrigo, com os olhos cheios de desespero, gritava para Clara, como se a vida dela dependesse disso. E naquele instante, tudo parecia congelar. Clara, não há tempo! Eles sabem que você está aqui! Gritou Rodrigo, seu rosto pálido como o da morte. Precisamos sair agora! Antes que pudessem processar a situação, outro carro se aproximou. Desta vez,
Não era um veículo de polícia. O carro era preto e brilhante, como se emanasse malícia. Luzes piscavam em seu interior, e uma figura imponente surgiu, envolta em um manto escuro. Clara! A voz era profunda e cortante, como uma lâmina afiada. A mulher que emergiu do carro tinha uma postura autoritária que intimidava. Algo em seu olhar fez Jorge tremer. Você precisa voltar. Os homens que cercavam o lugar hesitaram, e o ar ficou carregado de tensão. A mulher olhou diretamente para Clara. Você não sabe, mas a sua mãe, ela não te vendeu. Foi um sacrifício, Clara. Um sacrifício que pode mudar tudo. Os olhos de Clara se arregalaram, e Jorge sentiu um nó na garganta. Do que você está falando? A voz dele tremia. Haviam muitas perguntas, mas nenhuma resposta à vista. A sua mãe era uma guardiã. A mulher prosseguiu, enquanto os outros homens se aproximavam lentamente. Um ser de poder e sabedoria. Você é a última da linhagem. Você tem um destino a cumprir. Jorge estava perdido. A realidade era distorcida, e tudo o que ele conhecia estava desmoronando. Clara, é tudo verdade? Ele precisava ouvir dela, entender o que isso significava. Eu não sei. Clara balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sabia. Nunca soube. Minha mãe me disse que eu era diferente, mas nunca pensei que... Você não pode fugir da sua herança, a mulher insistiu, suas palavras penetrando o ar. Eles virão atrás de você, o tempo todo, e quando isso acontecer, será tarde demais. O coração de Jorge batia descontroladamente. O sussurro da cidade à noite se tornava um grito ensurdecedor. Ele tinha que proteger Clara. Mas, e se tudo o que ele achava saber sobre ela estivesse errado? Eu nunca quis isso. Eu não quero esse destino. Clara chorou, e a culpa transbordava de sua voz. As palavras dela eram como ondas batendo em uma praia solitária. Ele se sentia preso entre o amor e a urgência de protegê-la. A mulher deu um passo à frente. Se você não voltar, Jorge também estará em perigo. Ele está ligado a você de maneiras que nem ele mesmo imagina. As palavras da mulher cortaram o ar como uma faca ardente. Jorge congelou. O que ela queria dizer? Que ligação era aquela? Toda a verdade parecia escapar pelo vão de seus dedos. Qual era o segredo que Clara escondia? E como isso afetava ele? Você precisa decidir. A mulher finalizou e suas palavras ecoaram como um sino de alarme. Antes que seja tarde demais. De repente um som estrondoso ecoou atrás deles. Uma explosão. Jorge virou-se em um pânico instantâneo. O carro preto estava em chamas, e a fumaça preenchia o ar. O que aconteceu? As chamas dançavam enquanto as pessoas começavam a gritar. O caos se instalou. Clara! Jorge a puxou, mas já era tarde demais. A mulher envolta em trevas caiu, ferida pela explosão. E no meio da confusão, uma figura familiar surgiu entre a fumaça. Era Luana. Jorge, não confie nela! Luana gritou, os olhos cheios de determinação. Ela é uma traidora! Aquelas palavras cortaram como um golpe. Jorge gaguejou. Luana, o que você está fazendo aqui? O voltei para te proteger. Ela exclamou, olhando fixamente para Clara com desprezo. Ela é a razão pela qual você está em perigo. Não, Luana, você não entende. Clara gritou, desespero em sua voz. Eu sou... Mas suas palavras foram interrompidas por mais uma explosão, desta vez vinda de outro canto da rua. Jorge ficou atordoado. O que está acontecendo? E então, a verdade atingiu Jorge com força. Ele não sabia. Ele sempre acreditou que Clara era a que estava em perigo. Mas e Luana? O que ela sabia que ele não sabia? Havia uma conexão entre elas que ele não entendia. Então tudo mudou. A mulher, que estava caída no chão, levantou-se lentamente. Algo nos seus olhos tinha mudado. Eram olhos de alguém que já conhecia aquele mundo. Eu sou a sua mãe, Clara, ela disse, a voz entrecortada pelo cansaço, mas firme. A revelação teve um efeito devastador. Clara agradou a expressão de choque,
A confusão se espalhou. Jorge sentiu seu coração disparar. Como assim? Os sentimentos de choque, dor e traição misturaram-se. Tudo que Jorge pensava que sabia, tudo que Clara lhe dissera, agora virava fumaça. Você não pode ser, Clara balbuciou, seus olhos cheios de lágrimas. Eu fui forçada a deixá-la, mas agora estamos todas em perigo, disse a mulher, com um misto de amor e dor. Você precisa entender, Clara. E no meio do tumulto crescente, Jorge se viu em um vórtice de emoções contraditórias. Amava Clara, mas e quem era Luana? O que ela estava escondendo? E qual era o verdadeiro papel dele nesse caos? A cidade girava ao seu redor, e a noite prometia mais tensões e revelações. E enquanto Jorge se perguntava o que viria a seguir, ficou claro que ele não estava preparado para a onda de segredos que se desenrolaria. As mentiras eram gêmeas, e antes que o amanhecer chegasse, tudo poderia mudar para sempre. A revelação da mulher atingiu Clara como um relâmpago em um dia ensolarado. Mãe, ela mal conseguiu sussurrar. O coração de Jorge disparou. Como aquilo era possível? Ele olhou para a mulher, tentando entender o que estava acontecendo. A mulher deu um passo à frente, os olhos cheios de um amor profundo, mas também impregnados de preocupação. Eu fui forçada a deixá-la, minha filha, ela disse, a voz embargada. Mas o sacrifício foi para te proteger. Você é especial, Clara, e eles estão vindo atrás de você. Mas antes que alguém pudesse absorver qualquer coisa, outro barulho se fez ouvir. Um estrondo, seguido de gritos. O carro que estava em chamas explodiu, o calor intenso fazendo o chão tremer. Jorge instintivamente se jogou na frente de Clara, cobrindo-a com seu corpo. A fumaça e as fagulhas não eram comparáveis à confusão que dominava sua cabeça. Clara, precisamos sair, ele gritou, puxando-a para longe do caos. Mas o pânico havia tomado conta. Rodrigo, que tinha estado tão próximo, agora estava jogado no chão, os olhos surpreendentemente vazios. O mundo ao redor deles parecia coberto por uma névoa de desespero. Luana estava parada ali, paralisada, encarando a mulher que antes considerara uma estranha. O que você fez, Clara? Quem é essa mulher? O desespero na voz dela era nítido. Eu não sei, Clara soluçou. Mas ela diz que é minha mãe. Como é possível? O choque refletido nos olhos dela era quase palpável. Precisamos ir, está tudo se desmoronando, gritou a mulher, forçando a mão de Clara. A conexão entre mãe e filha parecia ser instantânea, mas Jorge não tinha tempo para isso. Ele puxou Clara mais perto, determinado a protegê-la de qualquer perigo. Então, como se o universo estivesse conspirando contra eles, um carro com vidros escuros apareceu em alta velocidade. Jorge percebeu que aquele era um carro conhecido, o carro do empresário corrupto que havia olhado para Clara com olhos famintos. A porta se abriu, revelando um homem alto e robusto, com um sorriso maligno nos lábios. Vocês acham que podem escapar de mim? Ele zombou, enquanto mais homens emergiram do veículo, cercando o grupo. A linhagem dela é minha, e eu não vou deixá-los escapar. Jorge sentiu uma onda de raiva e desespero. O que você quer com ela? Ele desafiou, sem entender a magnitude do que estava prestes a acontecer. É simples, o empresário riu, um som gelado. Clara pertence a um mundo que vocês nem imaginam, e eu estou aqui para levar o que é meu. Não apenas ela, mas tudo o que vem com ela. Nesse momento, a mulher que se dizia mãe de Clara deu um passo à frente, enfrentando o empresário com uma coragem feroz. Você não a levará. Clara é mais forte do que você pensa. O tempo parecia parar. A tensão era quase insuportável. Mas então, sem aviso, um tiro ecoou pelo ar. Jorge congelou, o som reverberando em seus ouvidos. Ele não sabia de onde vinha, mas viu a mulher cair, levando as mãos ao peito, um olhar atônito na expressão. Não! Clara gritou, caindo de joelhos ao lado da mulher. Jorge não conseguia processar o que estava acontecendo. Era como se tudo tivesse acontecido em câmera lenta. Mais gritos cortaram o ar. O empresário
parecia surpreso, e os homens ao seu redor começaram a recuar, o medo começando a dominar a confiança deles. Saia da frente, ou você se arrependerá. Jorge, vendo Clara devastada, sentiu seu coração se despedaçar. Aquela mulher que por tanto tempo foi apenas uma figura distante, agora estava prestes a se transformar em algo muito mais profundo. E então a verdade o golpeou. Clara não era apenas uma mulher comum. Havia mais em sua história do que ele poderia imaginar. Clara, fique comigo, Jorge pediu, sua voz trêmula. Mas ela estava bem longe, perdida na dor do momento. A cena diante dele se transformou em um caos. Quem era realmente Clara? E o que mais estava em jogo? Justo quando parecia que a noite não poderia ficar mais sombria, um novo barulho surgiu. Um helicóptero os unia sobre suas cabeças, suas luzes cortando a neblina da noite. A cidade estava despertando para um pesadelo maior, e Jorge percebeu que nada estava resolvido. Vão atrás dela. Não deixem escapar. A voz do empresário soou como um eco distante. Ele já não sabia mais quem era o verdadeiro inimigo. Mas o que mais tinham escondido? A conexão entre Clara e a mulher estava além do que Jorge estava preparado para entender. A noite guardava segredos mais profundos, e todos estavam prestes a enfrentá-los. Naquela fração de segundo, Jorge soube. Ele não estava apenas lutando por Clara, estava lutando por tudo que podia ser e por tudo que ainda não tinha revelado. Enquanto a escuridão se adensava, a única certeza que Jorge tinha era que a batalha estava apenas começando. A revelação da mulher atingiu Clara como um raio. Mãe! Ela mal conseguiu sussurrar, os olhos arregalados. Jorge estava em choque. Como aquilo podia ser? Ele olhou para a mulher, tentando entender o que estava acontecendo. Um turbilhão de perguntas em sua cabeça. Clara, não! Você não pode acreditar! Gritou Luana, a voz trêmula de algo entre raiva e desespero. Jorge se virou para ela, o medo em seus olhos. Não entende, Luana. Ela está dizendo a verdade. Clara implorou, suas lágrimas escorrendo como se quisessem levar toda a dor embora. Ver a verdade não significa aceitá-la. Você está vendo só superfície. Clara, você não sabe quem de fato é, Luana gritou, o desespero fazendo sua voz parecer um grito de socorro. A tensão aumentava. O empresário, que até então permanecera em silêncio, soltou uma risada fria. Agora estamos todos reunidos, não é? Mas não por muito tempo. Ele olhou para os homens ao redor dele. Acabem com isso. Pegue a garota. Antes que alguém pudesse reagir, os homens começaram a se mover, as expressões deles mudando de desprezo para determinação. Jorge empurrou Clara para trás, colocando-se entre ela e a ameaça. Não vão tocá-la! Ele gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Neste instante, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo vindo do céu. Jorge olhou para cima e viu um helicóptero se aproximando. As lâmpadas brilhantes cortando a noite. A cidade estava acordando para um pesadelo. Uma voz ecoou através de um alto-falante. Desçam as armas. Esse local está cercado. A polícia havia chegado. Jorge viu os homens de preto hesitarem, a confiança deles vacilando. Clara aproveitou a deixa para puxar a mão da mulher. Se você realmente é minha mãe, precisamos ouvir. O que está acontecendo? Clara perguntou. Ela estava em um misto de angústia e esperança. Para Jorge tudo estava prestes a desmoronar. Mas antes que a mulher pudesse responder, o empresário gritou: Isso vai acabar mal para todos vocês! E com um gesto, ele deu ordem para seus homens. E então, como um filme de ação, o que aconteceu em seguida calou os ânimos. Foi uma explosão. Um dos veículos dos homens explodiu em chamas, iluminando a noite como um farol de destruição. Os homens foram pegos de surpresa. E a gritaria começou. O pânico começou a se espalhar. Clara, vamos! Agora! Jorge puxou-a pelo braço. Mas Clara olhou para a mulher, a angústia transbordando de seus olhos. Não, você não pode ir. A verdade precisa ser revelada. Gritou a mulher, segurando Clara pelo braço. O contraste entre o amor e a urgência na expressão dela era palpável. Mas aí,
tudo mudou novamente. Clara, em um impulso rápido, agarrou a mão de Jorge e a da mulher ao mesmo tempo. Mãe, faça-o! Ela gritou, como se soubesse que era a única chance de tudo mudar. A mulher olhou para a filha e, em um momento definido, uma energia surgiu do chão, forte e quase visível. Jorge sentiu um frio na espinha. Uma onda de poder irradiava da mulher, fazendo com que todos ao redor parassem. O empresário, os homens, Luana, todos pareciam congelados. E enquanto Clara fechava os olhos, Jorge começou a sentir uma pulsação, como se tudo ao redor estivesse alinhando-se em um único ponto. O que está acontecendo? Ele perguntou, a aflição brotando na voz. É hora de você saber, Clara. Eu nunca fui apenas sua mãe. Sou também seu passado e seu futuro. Você é mais do que pensa. A mulher gritou, a atmosfera ao redor deles mudando radicalmente. E então, neste momento de revelação dramática, os olhos de Clara brilharam como se chamas internas tivessem se acendido. E com o rugido que ecoou na cidade, a verdade que eles tanto temiam começou a se desdobrar. Você não é só filha de uma guardiã, Clara. Você é herdeira de um legado que pode destruir ou salvar tudo ao nosso redor, a mulher declarou, revelando algo que mudaria a natureza de tudo que eles acreditem, e definitivamente a vida de Jorge para sempre. E justo quando ele pensava que estava começando a entender, Clara abriu os olhos e olhou diretamente para ele. Eu não sou só quem você pensa, Jorge, mas também não somos apenas vítimas. Somos jogadores nesse tabuleiro. No clímax daquela confusão, Jorge sentiu o chão fugir de seus pés. O que mais estava sendo escondido por trás das sombras? Ele precisava saber. Mas enquanto a cidade aterrorizada observava a cena, as consequências da revelação ainda pairavam no ar, ocultas, prontas para desferir o golpe final. O eco da explosão ainda pairava no ar quando a mulher se levantou, seu olhar determinado. Jorge e Clara estavam enraizados no meio da confusão, o mundo ao redor uma montanha russa de emoções. Clara, com lágrimas nos olhos, parecia perdida entre o encontro e o desespero. Mãe, você realmente voltou, Clara disse, a incredulidade dançando em suas palavras. A mulher se aproximou, segurando a mão da filha, num gesto quase protetor. Sim, mas não temos tempo para isso. Eles estão mais próximos do que você imagina, a mulher respondeu, o pânico se misturando à urgência em sua voz. Jorge olhou ao redor, a cena em volta dele parecia um filme em câmera lenta. Os homens do empresário estavam desorientados, mas a ameaça ainda pairava no ar. Ele precisava agir, precisava proteger Clara e descobrir em que confusão tinham se metido. Vamos, precisamos sair agora! Jorge gritou, puxando Clara pela mão. Mas antes que pudessem dar um passo, Luana interveio. Jorge, você não pode confiar nela. Clara precisa saber a verdade sobre sua herança. Gritou Luana, a raiva quase palpável. A tensão triplicava e Jorge sentiu o peso das palavras dela. Luana, agora não é hora. Precisamos escapar. Jorge rebateu, mas a confusão em seu coração crescia. O que poderia ser mais importante que a segurança deles? O que mais você não sabe, Clara? A mulher a olhou nos olhos. A sinceridade em sua expressão era sincera. Eu não sou apenas sua mãe. Sou parte do mundo que eles querem destruir. Você é a chave, e precisamos ir antes que seja tarde demais. O semblante de Clara mudou, de dúvida para determinação. Então vamos. Eu não vou deixar o meu destino nas mãos de estranhos. Ela estava pronta para lutar, e Jorge sentiu seu coração disparar. Essa era a Clara que ele conhecia. Mas antes que pudessem dar um passo, um novo barulho irrompeu. O helicóptero pairava mais baixo agora, as luzes cortando a noite como lâminas afiadas. Um grupo de homens desceu rapidamente, armados, prontos para a ação. Não deixem elas escaparem, um deles gritou, e a adrenalina de Jorge disparou. Ele sabia que era agora ou nunca. Corra! Jorge gritou, puxando Clara para diante enquanto a mãe a seguia de perto. A atriz do caos estava em ação.
As luzes piscando e os gritos ecoando se tornaram um pano de fundo para a batalha iminente. Clara olhou para trás. A expressão sombria refletia a realidade. O que eu sou, Jorge? Para onde vamos? A incerteza na voz dela cortou como uma faca. Ele sabia que precisava responder. Você é forte e vou proteger você. Vamos descobrir isso juntos. Jorge respondia, com a esperança lutando contra o medo em seu interior. E enquanto eles corriam, uma voz ecoou em sua mente. A verdade nunca é fácil, mas é a única maneira. Eles alcançaram um beco sem saída à vista. Jorge olhava ao redor, desesperado. O que fazer agora? Onde estavam as respostas? E então, um brilho no chão atraiu sua atenção. Um braçard, um símbolo de proteção que Clara reconheceu imediatamente. É isso, é o que precisamos, ela gritou. O poder de suas palavras fez Jorge acreditar. Com uma nova determinação, Clara tocou o símbolo e uma aura de luz os envolveu. Ao redor, os homens hesitaram, atordoados pela mudança repentina. Agora! Jorge gritou. E juntos correram pelo beco. A luz os guiava e a esperança pulsava como um coração forte. De volta à cidade, o caos aumentava, mas eles já estavam se afastando. Jorge olhou para Clara e o abraço dela trouxe um alívio que ele nunca soube que precisava. Mas a batalha estava longe de terminar. E enquanto o futuro se desenrolava, eles sabiam que o mais difícil ainda estava por vir. E assim, seguiam sem olhar para trás, suas vidas entrelaçadas em um destino que ainda permanecia envolto em mistério. O que mais os aguardava pela frente? E agora, a verdadeira jornada estava apenas começando. Se você chegou até aqui, está na hora de fazer a diferença. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa jornada com a gente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos inundar a seção de comentários.